Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira, nós vamos orar, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá paz, aquela paz que excede todo entendimento, Senhor. Nos ajuda a ser manso, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a tomar as decisões certas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, a gente vai ler 2 Samuel 3, tá? Hoje a gente vai ler o capítulo de 2 Samuel 3. E um pedaço desse capítulo fala assim: durou muito tempo a guerra, 2 Samuel 3:1. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia cada vez mais ficando forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Então o reino de Judá, em Hebron, né, na cidade de Hebron, Davi governava e o povo de Judá fez Davi líder daquela tribo. Todo o resto das 11 tribos ficava ao norte. Quem era o rei era Isbote, tá? Isabote. Isbosete, tá? Isbosete. Ele era o rei. E aí, ele, junto com o comandante, tá? O comandante dele Abner. O comandante dele era Abner. Isbosete era rei de todas as 11 tribos. E Davi era rei de Judá, né? Da tribo de Judá, na cidade de Hebron. E o comandante dele era Abner, seu sobrinho. Lembrando que Abner e... deixa eu ver o nome deles aqui. Abner, Abissai e Azael eram irmãos. Abner era o comandante de Isbosete. Joabe, Abissai e Azael eram irmãos. O Abner, quando eles estavam lutando, o Abner mata o Azael, que é irmão do Joabe, que é sobrinho de Davi. E esse Azael também era sobrinho de Davi. Então, quando o Abner mata, fica ali no coração dele uma vingança, tá? E a gente vai ver esse capítulo agora. Então, vamos lá. Aqui fala: durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam a família de Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul mais fraca. Então, quanto mais eles guerreavam, mais o Davi ganhava, tá? O Davi e os homens dele. E os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebron são estes. O primeiro, Amon. Esse Amon, filho de Ainoã, ele vai mais pra frente violentar a própria irmã, no incesto, tá? A Tamar. E ele vai ser morto por Absalão, outro irmão dele, também filho de Davi. Os filhos de Davi nasceram na cidade de Hebron são estes. Então ele vai firmando cada vez mais o reinado dele. Os filhos dele vão nascendo ali. Ele tá com as mulheres dele, ele vai se casando com mulheres. Lembrando que essa poligamia não é do Senhor, mas era um costume deles, né? Lembrando que a poligamia já começou lá atrás com o parente do Caim, mas essa poligamia era costume deles. Então o rei tinha várias mulheres, várias concubinas, tinha vários filhos e a coisa rolava solto, literalmente. Então, os filhos de Davi nasceram na cidade de Hebron são estes. O primeiro foi Amon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, na cidade de Carmelo. Então, ele estava casado com essas duas mulheres, até então, quando ele chega em Hebron. Lá em Hebron, ele se casa com mais 4 mulheres. O terceiro foi Abissalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gessur. Ele casa com a Maaca. O quarto, Adonias, filho de Agite, ele casa com Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital, filho de Abital.
E o sexto foi Itreão, filho de Egla, também esposa de Davi. Tudo é esposa de Davi. Davi se casa com mais 4 mulheres só lá em Hebron. Isso porque ele teve mais 2, que ele já tem a Mical, vai trazer de volta, que a gente já vai ver aqui agora. E tem mais outra esposa. E fora as concubinas. No harém dele, né? Depois vai falar que o filho dele vai corromper 10 das concubinas, mas a gente nem sabe o quanto que de mulher que esse cara teve, né? Se ele teve mulher, imagina o rei Salomão. Então, ó, o sexto foi Itreão, filho de Egla, esposa de Davi. Todos estes filhos de Davi nasceram em Hebron. O que significa que um cara cheio de mulheres, como ele era, não é tão feliz assim. Até porque a história de Davi não é feliz. A história de Davi não é feliz, a família de Davi não é estruturada. Então, ter várias mulheres, ter vários relacionamentos, não significa que você vai ser feliz. Até porque ele não vai ser mesmo, tá? Então, ó, 2 Samuel 3:6. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner, que é o comandante da guarda de Isbosete, né, que é o filho de Saul, que ficou reinando, e quem fez ele reinar foi o Abner. Na verdade, quem lutava as guerras era o Abner. Esse era só um filho bundão, literalmente, tá? Era só um filho fraco, que ficava lá, entendeu? O Abner fez ele rei só para dizer um nome, para ter um nome de reinado. Ele não fazia nada, ele ficava lá sentadinho na cadeira dele. Quem ia lutar as guerras era Abner. Então Abner, na verdade, é que detinha todo o poder de rei. O rei era o Isbosete, mas o Abner é que estava mandando na parada toda. Então, ó, enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. E essa gente de Saul são essas 11 tribos. Principalmente a tribo que Saul a tribo que ele descendia, que era a tribo de Benjamim. Então Saul nasceu da tribo de Benjamim e esse povo apoiava o Abner. Obviamente, como testa de ferro do Isbosete, que o Isbosete, que era o filho, era um banana, né? Que ficava lá sentadinho só para dizer que tinha o troninho de rei, mas na verdade quem estava dominando tudo era o Abner, que era o comandante da guarda. Um dia, aí o Isbosete, vendo que o Abner estava crescendo, ele pensou assim, esse cara vai tomar o trono. Como que eles tomavam o trono? Havia um costume, né, um tipo de ritual. O que que fazia? Tomava o harém do rei. Então o harém do Saul passou a ser o harém do Isbosete. E o Isbosete, como Saul morreu, ele pegou todas as concubinas para ele, já que ele tornou rei. Mas se o Abner tomasse as concubinas, ele poderia ser proclamado rei. Afinal de contas, ele já era o cara que mandava na parada toda. Então o Isbosete fica com medo e é o que ele fala. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aias. Então ele fala assim, tu pegou a Rispa. Não, você saiu com a Rispa e ela é concubina do meu pai, na verdade agora era concubinas dele, né? Você saiu com essa mulher e tal. E aí o Abner fica furioso, ó. Abner fica furioso com isso e disse. Aí ele fica pé da vida, ele fala, você tá doido? Eu não sou um traidor. Aí ele fala, ó, pensa que eu sou um traidor? Pensa que eu passei para o lado da tribo de Judá? Na verdade, na tradução, algumas traduções falam assim, você pensa que eu sou um cão? Por quê? Porque os cães, naquela época, eles eram, acho que é macrófagos. Ai, eu esqueci o nome que se dá. Eles comiam restos mortais, né? Restos de carniça, lixo. Então os cães, e eram cães selvagens, né? Lembrando que essa época era cães selvagens. Eles comiam tudo que eles achavam pelo caminho. Então, tipo assim, você pensa que eu sou um cão pra pegar qualquer porcaria? Não que a Rispa fosse porcaria, mas que ele seria um traidor. E esse cão não se assemelha a pegar a Rispa. Esse cão se assemelha ao povo de Davi. Porque ele fala assim, pensa que eu sou um cão como a tribo lá, né? A tribo de Judá,
Quem é da tribo de Judá? Quem foi erguido rei lá? O Davi. Ele está chamando Davi de traidor, ele está chamando Davi de cão. Então, o que ele quer dizer é, você está pensando que eu sou um traidor como Davi? Tá? Então, ele fala aqui, ó. Você pensa que eu sou um traidor? Essa é a tradução mais simplificada. Pensa que eu sou um traidor? Pensa que eu passei para o lado da tribo de Judá? E continuou. Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos. Eu tenho evitado que você seja derrotado por Davi, ou seja, você é um bundão, né? Literalmente. E eu tô aqui fazendo a tua guarda e dominando toda essa nação aqui, essas 11 tribos, em teu nome. E você vem me acusar de traidor? É isso, tá? É o português bem claro. Então, ó, evitando que você seja derrotado por Davi. No entanto, você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher, tipo, de ter pegado essa daí? O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino do Saul e dos seus descendentes e que tornaria Davi rei, tanto em Israel quanto em Judá. Ou seja, aí ele conta pro Isbosete, ó, o Senhor, porque ele já sabia, o Senhor, através de Samuel, né? Samuel tinha falado isso na frente de todo mundo, e naquela época o Abner era o rei da guarda, não, o comandante da guarda. Todos os soldados sabiam que Davi tinha sido destronado, porque Samuel, quando diz, o Senhor tira o teu reino, todo mundo ouviu. Então, ó, o Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e de seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto em Israel quanto em Judá para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Obviamente que ele não ouviu Davi, ele ouviu que o reino teria sido tirado de Saul. É o que ele ouviu, o reino vai ser tirado e vai dar para um coração. Mas todo mundo sabe, agora, obviamente, que o Samuel ungiu Davi. E essa unção, obviamente, sabe que é de rei. Por quê? Porque também os líderes foram lá ungir ele rei. Ele já é um rei. Então, obviamente, que ele seria colocado no lugar de Saul. E quando Saul começou a perseguir Davi, o próprio Saul pode ter falado isso. Todo mundo conspirava, todo mundo falava que Davi seria rei no lugar de Saul. Ou seja, se o próprio Saul sabia disso, se a própria casa do Saul falava isso, esse comandante sabe, ele estava por ali, tá? Então, por isso que ele associa uma coisa com a outra. Então, ó, naquela época, Davi, aí ele fala mais, ó, ele fica tão bravo que ele fala mais coisa. Ele fala assim, que o Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e de seus descendentes e tornaria Davi rei tanto em Israel quanto em Judá para governar o país inteiro, ou seja, era todo Israel. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça, ou seja, acabou pra tu. Eu vou lá falar com Davi. É isso que ele quis dizer. Isbosete tinha medo de Abner. Claro, não era ele que lutava, né? Por isso, ele não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado. Então, o Abner muda de lado. Ele fala, eu quero saber, esse cara é fraco, ele não tem como comandar mesmo esse país, eu vou falar com o Davi e vou tornar o Davi rei. Vou fazer com que toda a galera aqui, as 11 tribos, aceite o Davi. Por quê? Porque quem tinha a influência era o Abner, principalmente sobre a casa de Saul, que era a tribo de Benjamim. Se ele falasse, não, eu tô com Davi, o povo estaria com Davi, os líderes, tá? Então ele fala, ó, aí ele manda mensageiros com o seguinte recado para Davi: quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Ou seja, eu detenho 11 tribos. Essa é a realidade do Abner. Eu detenho 11 tribos através do Isbosete, mas se eu passar para o teu lado, todo mundo derruba Isbosete e você, que tem a tribo de Judá, vai ter as 11 tribos também, principalmente a tribo que te detesta, que é a do Saul, que é a de Benjamim. Então, ó, Davi respondeu, muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Tem uma condição para mim aceitar o teu acordo. Quando vier falar comigo, me traga Mical, a filha de Saul. Por quê? Mical era filha do Saul. Saul era rei. Isbosete estava reinando. Mas quem era para ser rei seria Davi, porque Davi era casado com Mical. Davi era para ser rei e Mical a rainha. Então, essa liderança já ia passar para Davi.
obviamente, quando Saul morresse. Por quê? Porque quem ia governar era o Davi, que era o guerreiro, tá? Não seria Isbosete. Isbosete foi um acaso ali que o Abner resolveu levantar. Então ele pede Mical, para quê? Por dois motivos. Ele amava a Mical? Provável, mas a Mical o amava mais, tanto que a Mical o ajuda a fugir, né? Na época que o pai dela quer matar ele. Mas a Mical vindo para ele, ela era o verdadeiro trono, ela era o reinado, ela era a filha do rei. E ele, casado com a filha do rei, era o rei. Então, obviamente que os líderes, né, de Benjamim, que é a tribo de Saul que estava contra Davi, iria aceitá-lo melhor. Então ele, né, obviamente inteligente que é, já fala, ó, você vai vir, então traz a Mical, porque a Mical vai ficar comigo. Quando vier falar comigo, você me traz Mical, filha de Saul. Então Davi mandou alguns mensageiros dizer a Isbosete. Então ele manda um recado para Isbosete. Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei com prepúcios dos filisteus para ter o direito de casar com ela. O Saul pediu 100 e ele deu até 200. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Como Isbosete vê que o Abner já se foi, quem luta as guerras é o Abner. O Davi tá lutando, é um guerreiro, já tem a tribo de Judá, tá vindo para ele. E se o Abner tá do lado do Davi, eu é que não vou ser morto, eu vou entregar. Tá? Então, ó, Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem na cidade de Baurim. Aí Abner ordenou, o Abner fala para ele, volte para casa, e ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Aqui tem um porém. Será que a Mical queria voltar para Davi? Porque quando a Mical era casada com Davi, era Davi e Mical. Agora Davi tem 4, 6 esposas. Davi já tem filhos. Faz um tempão que ela não vive com Davi. Ela foi dada a um homem. A gente não sabe se ela amava esse homem. Esse homem foi chorando atrás dela. Será que ela não foi chorando também? Será que ela queria mesmo voltar com Davi? Até porque vai ter uma passagem que ela vai ficar com raiva de Davi, porque Davi tá ali dançando para Deus na frente da arca. Mas será que era só isso? Então, a gente não sabe se a Mical ficou contente de ser trazida para trás. E o cara vai chorando atrás dela. De repente ela também estava chorando por ter sido levada ao Davi. É porque ela era casada primeiro com Davi. O ritual daquela época era, se é casada, na verdade não era nem para ela voltar, mas se é casada, então você pertence ao primeiro marido. Mas ninguém sabe se ela foi rindo ou chorando. E provavelmente pelo desenrolar da história, pode ser que ela não tenha ficado feliz de ter ido, não. Ó. E ele foi, ó. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho. Eu acho que essa mulher era muito feliz. Ela se lascou voltando pro Davi. Ela não queria, não. Até o caminho da cidade de Baurim, que Abner lhe ordenou, volte para casa. E ele voltou. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser morto. Não tem como. Tem que voltar. Então Abner foi falar com os líderes de Israel e ele disse: há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Então ele vai falar com o pessoal da tribo lá de Benjamim, né? E os outros líderes das 11 tribos. Esta é a hora de agir. Lembre-se que o Senhor Deus disse: eu usarei meu servo Davi para salvar Israel e o meu povo, e tanto os filisteus como de todos os outros inimigos. Aí o Abner tá totalmente a favor dele. Ele tá, bora fazer campanha para Davi. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom contar a Davi que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinha resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi e lhe ofereceu uma festa. Então Davi oferece uma festa, o inimigo vem, mas ele resolveu fazer um acordo de paz. Ele oferece uma festa, ele trata bem, ele põe a mesa. Abner disse a Davi: eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que deseja e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir em paz. Davi fez uma
uma pausa. Chega de guerra, eu não quero mesmo lutar contra os meus irmãos. Israel são os meus irmãos. Eu quero é governar em paz. Tá tudo certo. Ele aceitou Abner, ele não foi falso. Ele aceitou de verdade Abner, pôs uma mesa para Abner, porque a Bíblia fala, se possível, mantenha a paz com todos, ou seja, para a gente não brigar. E também, aqui ó, em Romanos 12, 20, fala assim: mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê de comer a ele, se tiver com sede, dê água, tá? Dê água. Ou seja, não é porque o seu... Na verdade, isso aqui fala muito sobre a gente não se vingar, sobre a gente não devolver o mal com o mal, ó. Ó, 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil devolver para as pessoas que fazem mal pra gente o bem. Não é fácil se calar. Não é fácil não brigar. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Tá? Muitas vezes é necessário a gente abaixar a cabeça. Muitas vezes é necessário a gente engolir em seco. Muitas vezes é necessário. É necessário. É necessário pedir perdão quando a gente não quer. É necessário a gente perdoar. É necessário. Entende? Se possível, mantenha a paz com todos. Se não dá para manter a paz, fique longe. Mas não guerreie. É isso que Deus manda a gente fazer, tá? E Davi sabiamente faz isso. Até porque, cara, que vantagem tem em lutar contra um seu irmão? Que no caso eles são Israel, né? Todo mundo ali é israelita até então, né? Judá é uma tribo, tem as outras tribos, todo mundo é israelita. Que vantagem tem em irmão matar irmão? Então, eu vou parar por aqui, tem um pedaço, né, depois, a gente lê amanhã. E é isso, sabe? É manter a paz com todo mundo, engolir nosso orgulho mesmo e fazer o bem, né? A gente não é perfeito, tem hora que a gente realmente faz o que não deve, sai do limite, mas a gente precisa procurar fazer o bem em 99% das situações e das vezes, tá? Porque é isso que Deus quer de nós, tá bom? Deus te abençoa, bom dia, fica com Deus, hein?